Gente, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais um encontro de Jovens Sem Fronteira que vem abrindo muitas portas, vem abrindo muitos espaços, e especialmente espaços de reflexão, de discussão, como sempre, alguns concordam, outros concordam menos, mas o que é fundamental é ter esse debate e nos permitirmos a debater, né? E assuntos difíceis, assuntos sensíveis. Hoje, a noite de hoje tem o centro, digamos, do debate, é a homossexualidade na comunidade, como está sendo percebida, como está sendo vivenciada, como alguns se sentem com isso, o que pensam uns, o que pensam outros. E essa a ideia eu queria destacar, acima de tudo, de que estes são espaços que a comunidade, pelo menos na minha visão, no meu olhar, é importante debater, não digamos, tapar o sol com a peneira, como alguns dizem também, e sim que faz parte de nossa sociedade, faz parte de nossa comunidade, e acima de tudo é importante incluir e sentir que podemos juntos aqui debater. Então, basicamente é isso. Eu queria agradecer enormemente a participação de todos. Virão novos encontros de diferentes temáticas, sempre com um foco que é a reflexão, o debate por excelência. Posicionamentos são posicionamentos de cada um, subjetivos, não estamos nos posicionando, e se ou de alguma forma na vida sim, ou seja, que também são interpretações, obviamente, mas sim queria mais uma vez dizer, venham, participem, este espaço é um espaço para todos vocês e estará aberto para esta reflexão profunda. Obrigado a todos, vou passar a palavra a Julinho, que vai aqui se comentar e dizer como é que vai ser a dinâmica da noite. Obrigado. Oi, boa noite. Meu nome é Júlio, eu sou voluntário aqui do Jovens Sem Fronteiras. E a gente está promovendo esse debate, o Gabi já deu uma introdução, que na verdade é uma roda de conversa, então a gente está realmente aberto ao diálogo, e a gente está mostrando aqui, na verdade, diversas posições. E primeiro de tudo, esse evento se chama A Ponte, que na verdade essa marca A Ponte teve origem no passado, com um evento feito com o objetivo de fazer a ponte entre o centro e a periferia. Então aqui na Hebraica foi um fim de semana só de palestras e vivências e TEDs sobre esse tema, centro e periferia. E depois desse evento, que para a gente foi um sucesso, a gente ficou muito feliz em realizar. Esse ano a gente começou a realizar diversos temas de rodas de conversa, e temas que a gente acha importante serem apontados. Então aí o segundo sentido dessa palavra ponte, de apontar porque a gente acha que é preciso tornar evidente, porque a gente acha que é importante, de diversas formas. Então hoje a gente está fazendo esse tema sobre a ponte, sobre homossexualidade na comunidade judaica, que a gente tem certeza que é um tema não muito discutido em de diversas maneiras, e a gente quer abrir esse espaço, essa oportunidade para as pessoas falarem sobre isso, porque é de uma relevância social muito grande. Então agora eu vou ser o mediador, a gente vai começar com as falas dos convidados, que daqui a pouco vão se apresentar, e depois a gente vai abrir para perguntas que podem ser escritas, mas também, se quiser pegar o microfone e falar, fiquem à vontade, tá bom? E depois também a gente vai fazer o diferencial do A Ponte também, é que os convidados vão trazer questionamentos para vocês discutirem, responderem, etc. Então, acho que a gente pode começar o evento e a gente vai abrir agora A Ponte com a fala do Rabino Rogério. Então, ele vai se apresentar um pouco, ele vai se apresentar e vai começar a falar sobre esse assunto. Boa noite. Queria começar dando muito obrigado e os parabéns
aos Jovens Sem Fronteiras, Hebraica, por ter... no meu Face, as pessoas falavam, nossa, Rabino, parabéns. Eu falava, parabéns porque eu não fiz nada. Tem que dar os parabéns para os Jovens Sem Fronteiras e para a Hebraica por trazer esse tema à tona. Meu nome é Rogério, profissão Rabino, e por aí eu vou parar a minha apresentação. Mas eu vou começar com uma historinha pessoal. Quando eu terminei a faculdade, eu fui morar em Israel. E aí, quando eu estava em Israel, eu comecei a frequentar uma sinagoga em Tel Aviv chamada Beit Daniel, sinagoga judaísmo progressista. E um dia eu estou lá e quem foi fazer a prédica foi um estagiário, era um aluno de rabinato, que o rabino não estava e calhou para ele ir fazer a prédica. Por acaso, a paraxá daquela semana era Korach. Para quem não sabe, Korach está chegando daqui a pouco. A história é que Korach se levanta junto com uma turma contra Moshe e fala, por que só você tem o monopólio dessa conversa com Deus? Nós não somos Mamlechet Kohanim, mas não é um reino de sacerdotes. Por que a gente não pode democratizar essa relação com Deus? E no final da história, como se resolve esse conflito? Tem lá uma competição entre Korach e Moshe. Moshe ganha a competição, o deserto se abre e engole Korach e toda a sua turma. E aí foi lá esse aluno de rabinato, esse estagiário, sobe lá na Bimá e falou, estou super incomodado, porque essa é a primeira vez que eu vou fazer uma prédica para vocês, que eu endereço vocês como a minha comunidade, e eu preciso vir aqui dizer que eu acho que Deus errou. E ele falou isso e eu colei na cadeira. Eu falei, o quê? O rabino falou que Deus errou? Pode? E o deserto não abriu naquele momento, a areia de Tel Aviv não se abriu para engolir aquele rabino. Eu conto isso para vocês porque eu acho que reflete uma possibilidade de conversa com o texto que muitas vezes a nossa educação judaica nega. A tradição judaica ela é construída de vários exemplos de debate com Deus, com o Tanakh e com a tradição. Quando Deus fala para quando Deus fala para Avraham que vai destruir Sodoma e Gomorra, Avraham dá uma bronca em Deus. Quando Deus fala para Moshe que vai destruir o povo de Israel e vai sobrar só Moshe, depois do episódio do bezerro de ouro, Moshe dá uma lição de moral em Deus. Tem várias histórias na literatura rabínica dos rabinos brigando com Deus, e num caso mais famoso, eles contam que depois dos rabinos basicamente terem expulsado Deus do debate, Deus sai comentando Nitzhuni Banai, os meus filhos me venceram, e dando risada. Mas ainda assim, quando a gente dá a educação judaica hoje, a gente não dá a possibilidade de um debate efetivo com o texto. Não tem conversa. Se o texto diz uma coisa, aquela coisa é absoluta, e ai de algum judeu que se levantar para questionar. Então eu quero colocar isso na mesa. É uma possibilidade. Debater com o texto é uma possibilidade para lá de judaica. Intensamente judaica. Deve estar rodando aí algumas folhas com textos. O primeiro texto é, na minha visão de judaísmo, o pilar central do judaísmo. Né? E esse texto, normalmente, eu pararia e a gente leria e conversaria sobre cada um dos textos. Eu preciso terminar tudo que eu queria falar em 15 minutos, então eu vou fazer uma leitura rápida desses textos, mas vocês têm as cópias para quem quiser ler com mais atenção. Mas o primeiro texto diz: Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, masculino e feminino os criou. Tem um monte de coisa que a gente pode desempacotar desse texto, mas para mim é importante que ele esteja aqui, porque para mim ele é o pilar fundamental do judaísmo. Em que dimensão? Tem uma história no Talmud que diz que perguntaram para Rabi Akiva, né, que é considerado na tradição como o maior rabino de todos os tempos, qual era o versículo mais importante da Torá. E ele respondeu: ama teu próximo como a ti mesmo. Chega um outro rabino chamado Ben Azai e diz: eu discordo de Rabi Akiva. Tem um verso que eu acho que é ainda mais importante, e esse versículo
no Talmud só tem o comecinho do versículo, que é Zé Sefer Toldot Adam. Esse é o livro das gerações de Adão. Você leu aqui e fala, o que tem de importante nesse versículo? Aí você vai na Torá e procura o versículo, fala Zé Sefer Toldot Adam, Meyom Vro Elohim, Adam Bidmut Elohim Asalto. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou Adão, a imagem de Deus o criou. Zahar Nekivá Abraham, Vevarech Otam, Vaikra et Shmam, Adam Beyom Avraham. Masculino e feminino os criou, e os abençoou, e os chamou de Adão no dia da criação deles. De novo, um monte de coisa que a gente pode, entre singular e plural, entre masculino e feminino. Mas o que quer dizer essa história de ser o versículo mais importante? O que você faz com todos os outros versículos da Torá? A Torá está cheia de divergências internas. Está cheia de momentos em que um valor colide com outro valor. E o que eu acho que esse versículo, essa história de qual o versículo mais importante, é qual vai ser o versículo constitucional, aquele que vai dar o fundamento no qual a gente vai julgar quando a gente tiver um conflito de valores. E o que eles estão dizendo é, eu julgo aquele valor que estiver mais próximo, segundo o Rabi Akiva, de ama teu próximo como a ti mesmo. Ou segundo Benazai, mais próximo de todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Isso na tradição judaica quer dizer que todos os seres humanos têm igual dignidade. O homem, a mulher, o gay, o straight, o branco, o negro, o asiático, o indígena, o criminoso, o político, o juiz, todo mundo tem a mesma dignidade. Todo mundo foi criado à imagem de Deus. E para não ter dúvida, essa primeira pessoa que foi criada à imagem de Deus é homem e mulher. Para não ter dúvida de quem foi criado antes e de onde todos nós viemos. Então, para mim, é importante que isso fique um pouco no pano de fundo das outras conversas que a gente vai ter aqui. O segundo texto que tem aí na folha, que eu espero que agora vocês tenham, são 2 versículos que é para colocar o dedo na ferida da questão da homossexualidade. Então, um dos textos, eu vou ler só em português, diz, não se deite com um homem, mishkevei isha, que a tradução mais que literal é nas formas como se deita com uma mulher. Isto é toevá, isso é uma abominação. Isso está em Levítico 18, 22. E depois, 2 capítulos depois, em Levítico 20, 13, está escrito, um homem que se deitar com outro homem, mishkevei isha, fizeram toevá. Os 2 devem ser mortos e o seu sangue recairá sobre eles, querendo dizer, a culpa pela morte deles é deles mesmos. Tem uma percepção rabínica que a Torá é divina. O que quer dizer que cada linha da Torá é divina, cada livro é divino, cada linha é divina, cada palavra é divina, cada letra é divina, e portanto não tem nada que está ao acaso. Então por que a mesma coisa foi dita 2 vezes? E sempre que isso acontece, os rabinos acham uma estratégia de interpretação, que dizem, não, esse primeiro verso veio para ensinar uma coisa, o segundo verso veio para ensinar outra coisa. Então o primeiro verso, um pouco sobre os 2 versos, o que é claramente condenado aqui é sexo anal homossexual. Inclusive, o verso é usado para dizer que o sexo anal heterossexual não é condenado. Porque se mishkevei isha, as formas como se deita com uma mulher, inclui o sexo anal, quer dizer que o sexo anal, quando feito com a mulher, é permitido. Como 2 mulheres lésbicas não tem a penetração, quer dizer, pode ter a penetração anal com instrumentos, mas uma das mulheres não vai ter o pênis para fazer a penetração. Então, esse verso não recai sobre as mulheres e, tradicionalmente, o lesbianismo tem sido muito menos criticado ou proibido do que a relação homossexual masculina. Agora, é entendido que o primeiro verso vem para dizer que a parte que insere é proibida, tá certo? Quem inseriu fez toevá. O segundo verso vem para dizer que aquele que recebeu também fez toevá e os 2 merecem a morte. Então, isso é o que está para dizer esses 2 versos. Então, aí os versos. Tá certo? Não dá para a gente esconder a Torá, não dá para escolher os versos que a gente lê.
Os outros dois textos que tem nessa primeira página mostram outras abordagens dentro dos nossos textos sagrados. Então falei que tem contradições internas dentro do Tanakh. Então tem uma relação homoafetiva entre Davi e Jonatan. Jonatan era o filho de Shaul. Davi se casa com uma das filhas de Shaul, então ele é meio que cunhado. E claramente Jonatan é apaixonado por Shaul. Tá certo? Quando Jonatan é apaixonado por Davi. Quando Jonatan morre, é isso que o texto diz de Davi dizendo: como caíram os valentes no meio da batalha, Jonatan foi morto sobre os teus altos. Estou angustiado por ti, meu irmão Jonatan, como me eras querido. O teu amor por mim me era mais maravilhoso que o amor das mulheres. Quer dizer, claramente tem uma relação, que eu não sei se chegou às vias de fato, mas tem uma relação homoafetiva. E ainda assim Davi é considerado o melhor dos reis de Israel. Tem uma outra situação de homossexualidade, tem várias outras situações, mas tem uma outra situação clara na história de Sodoma e Gomorra. Então os anjos, que a gente sabe que são anjos, mas que quem está vivendo a história não sabe, vão visitar Lot, e vêm os moradores de Sodoma e dizem para Lot: onde estão os homens que vieram para sua casa esta noite? Traga-os para fora para que possamos conhecê-los, ou para que possamos ter intimidade com eles. E aqui claramente é uma situação de sexo homossexual com violência. Uma violência sexual que a gente tem aqui. E o curioso, inesperado, triste da história é que Lot responde: não, deixa as minhas visitas comigo, porque eles são visitas, e peguem as minhas filhas, porque elas são virgens. Os textos estão aí. A pergunta é o que a gente faz com esses textos. Então, a gente tem, na minha visão, 5 possibilidades de como a gente responde para esses textos. 2 delas eu não vou tratar, eu vou só elencá-las. Então, uma possibilidade é dizer: o judaísmo condena a homossexualidade, ponto, e, portanto, não pode ter homossexualidade no judaísmo. A segunda é dizer: o judaísmo condena a homossexualidade, eu não condeno a homossexualidade, portanto, o judaísmo não tem nada para me dizer. Estou fora. Tem outras 3 possibilidades, quer dizer, o judaísmo tem versos problemáticos na questão da homossexualidade. Vamos ver como a gente lida com eles. Eu vou apresentar 3 estratégias que não são minhas, foram desenvolvidas por outras pessoas. A primeira, eu trouxe aqui um livro para contar para vocês. É um livro dos meus filhos, chamado Amília Bidilha. A Amília, ela é literal em tudo que pedem para ela. Então, nesse livro específico, ela é empregada de uma família. Quando a família sai e fala: por favor, troque as toalhas, ela senta no chão e recorta as toalhas, porque ela está fazendo as toalhas serem diferentes. Ela está mudando, né? Change the towels. Eu estou mudando as toalhas. Quando os patrões deixam um recado e pedem para ela dust the furniture, tirar o pó, mas em inglês, se você for literal, quer dizer colocar pó. Então ela vai lá e acha alguma coisa no banheiro, que era alguma coisa de maquiagem, e enche os móveis com aquilo. Então, uma primeira abordagem diz: a gente está sendo literal demais na leitura desses versos. A gente entendeu errado o que eles querem dizer. Um pouco da explicação vocês vão achar aqui no texto 5, mas o que o rabino Steve Greenberg, que é um rabino ortodoxo homossexual, diz é que Mishkevei Isha não quer dizer as formas como se faz sexo com uma mulher, quer dizer quando você faz sexo para humilhar. Triste que a expressão fazer sexo para humilhar seja literalmente as formas como se faz sexo com uma mulher, mas o que ele diz é que esse verso tem que ser lido e um homem, você não pode penetrar sexualmente uma mulher. Isso é uma abominação. De novo, triste que em tese o verso deixa aberta a possibilidade de uma mulher você poderia penetrar sexualmente para humilhar, mas então o que ele está dizendo é: o texto a gente está lendo ele errado, e se a gente não fosse literal,
o texto não está proibindo o sexo anal homossexual. Uma segunda estratégia é dizer, não, olha, que o texto está dizendo que o sexo anal homossexual é proibido, isso é claro. Mas, como eu disse no começo, aqui a gente tem uma contradição de valores. Tem um valor central do judaísmo, chamado Kvod Abriot, que é a dignidade humana. E quando você tem uma questão de Kvod Abriot, é um princípio talmúdico que fala Kvod Abriot dorre et lo ta'aseh min haTorah. O que quer dizer? A dignidade humana te permite fazer uma coisa que é proibida na Torá. Aí tem uma discussão se realmente pode o que é proibido na Torá. Ele chegou à conclusão que o que está na Torá não pode, mas se for uma lei rabínica pode. Então vamos pegar aqui um caso concreto super fácil. Na Torá está escrito não cozinharás o bezerro no leite de sua mãe. Os rabinos entenderam que esse verso queria dizer não pode misturar carne e leite em nenhuma circunstância. Então, não misturar carne e leite em nenhuma circunstância é rabínico. Não cozinhar o bezerro no leite da mãe é bíblico. Então, não poder ter sexo anal homossexual é bíblico. Não poder ter nenhum tipo de contato homossexual é rabínico. Então, o movimento conservador decidiu, em 2006, que dada a questão da dignidade humana dos homossexuais, a intimidade homossexual é permitida, à exceção do sexo anal homossexual. Então, a gente já tem aqui duas estratégias. A primeira fala, você está lendo o texto errado. Se a gente ler o texto certo, se a gente lesse o texto certo, mesmo o sexo anal seria permitido. A segunda fala, o sexo anal é proibido, mas existem outras alternativas. Então, uma terceira estratégia que fala o seguinte: tem um monte de textos, e por falta de tempo eu não vou tratar deles, mas os textos estão nas folhas de vocês. Tem um monte de textos problemáticos na Torá. Tem um texto que fala, se você tiver um filho rebelde, você traz o teu filho rebelde para os anciãos da cidade, os anciãos da cidade vão decretar-lhe a morte, e vem a cidade toda e apedreja o teu filho rebelde à morte. Tem um texto que fala que se no Shabat alguém estiver recolhendo gravetos, essa pessoa tem que ser apedrejada à morte. Tem um texto que fala olho por olho, dente por dente. E não é assim que a gente resolve os nossos problemas. Eu não conheço ninguém que levou seu filho rebelde para os anciãos da cidade, e não conheço nenhum filho rebelde, apesar de conhecer muita criança rebelde, não conheço nenhuma que foi apedrejada à morte. Tá certo? Eu não conheço nenhuma situação em que alguém que estava recolhendo gravetos, ou que estava dirigindo no Shabat, ou que acendeu fogo no Shabat, mesmo para os mais radicais dos radicais, alguém achasse que precisasse apedrejar à morte. Então, se a gente não é literal na interpretação desses outros versos, né, especificamente na questão do filho rebelde, tem uma discussão na Tosefta que pergunta, que diz, nunca na história teve, nem nunca vai ter um filho rebelde. E aí os rabinos perguntam, mas se nunca teve, nunca vai ter, num texto que não tem nada de supérfluo, por que esse mandamento está na Torá? E a Tosefta responde, para que você estude e aprenda desse estudo. Então tem uma abordagem que fala, a Torá não é um livro de respostas. A Torá é um livro de perguntas. É um livro que tem começos de conversas importantes. É importante conversar sobre os nossos filhos rebeldes e como a gente lida com a questão da autoridade nas nossas famílias. É importante conversar sobre as nossas práticas de Shabat. É importante conversar como é que a retribuição pelas agressões que a gente tem uns com os outros. É importante conversar sobre a sexualidade. Não necessariamente o sexo anal homossexual precisa ser considerado uma abominação em consequência dessa conversa. Obrigado, Rabino, pela sua fala. Depois, o texto a gente vai disponibilizar no evento, um link com o texto para quem quiser se aprofundar, e também o contato com o Rabino para quem quiser conversar melhor, porque aqui o tempo é meio curto, é 15 minutos para cada, para também o evento não ir até amanhã, porque a gente sabe, se a gente começar a discutir, tem muita coisa para ser dita nesse assunto. Então, agora eu vou passar a palavra para a Marina. É isso. Oi. Obrigada, Júlio, em primeiro lugar, pelo convite. Obrigada por Jovens Sem Fronteiras. Eu quero fazer um agradecimento especial para uma pessoa que está na plateia, meu pai, dá um tchauzinho.
que é a pessoa que é a grande responsável por eu estar aqui hoje. É a pessoa que me ensinou todos os valores de ética, de moral que eu tenho e que me fazem enxergar o próximo e saber respeitar o próximo como eu sei. Então, eu também vou começar com uma história. Em primeiro lugar, quando eu tinha 16 anos, eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio lá, eu morei um ano lá. E até então a minha vida era basicamente do Peretz, onde eu estudava, para a hebraica, para sinagoga, de vez em quando eu ia para a CIP, eu saía com meus amigos da escola e eu visitava a minha família. E a minha vida era dentro de uma bolha, que é a comunidade judaica. Eu só via judeus. Então eu ouvi o tempo inteiro que eu era uma minoria, que os judeus eram uma minoria, mas eu nunca tinha sentido isso, porque era uma maioria em todo lugar que eu ia. Então, saber que você é uma minoria e se sentir uma minoria são coisas muito diferentes, porque a gente não consegue exercer a empatia pelo próximo se a gente não sabe o que é a diferença dentro da gente. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu morei na casa de uma família que não era judia, eu estudei numa escola em que a maioria das pessoas não eram judias, meus amigos não eram judeus, e eu entendi o que era ser uma minoria de fato. Eu entendi o que era ser diferente, o que era ter uma fé diferente. Eu entendi um pouco o que era você ser tratado, às vezes, de maneira diferente. Porque você simplesmente pensa diferente dos outros, porque você é diferente, porque a sua essência é diferente. E aí eu comecei a entender o quanto que era importante para mim, se eu sou parte de um povo que é uma minoria e que é discriminado, nunca poder discriminar o próximo e lutar contra isso, lutar para que o próximo nunca seja discriminado também. Vou com minha colinha aqui. Então, assim, quando a gente fala de homofobia dentro do judaísmo, por que ela acontece? Dentro do judaísmo e fora, na verdade. Porque ela é construída desde cedo, desde cedo, e ela é sempre reforçada. Então, quando a gente está, a gente vê um carro dá uma cortada no outro carro, um pai está levando o filho para a escola. O que é a primeira coisa que ele vai xingar o cara? De viado. O que aquela criança vai aprender com aquilo? Que viado é uma coisa errada. E aquilo já faz com que ela construa dentro da cabeça dela que ser gay é errado. Então, o colega de trabalho chama o gay de baitola e ele acha que não tem problema, porque é só uma brincadeira, é inofensivo, tá tudo bem. Aí o homem vira pra mulher e fala, você é lésbica porque tá faltando macho. São esses tipos de pequenas coisas que constroem dentro da gente, vão sendo reforçadas pouco a pouco durante toda a nossa vida. E assim a gente cria uma identidade que faz que a gente entenda que ser homossexual é errado, é ruim e tem que ser combatido o tempo inteiro. Como que isso entra dentro do judaísmo? Se a gente olhar para as estatísticas, um homossexual é assassinado de forma violenta no Brasil a cada 28 horas. Isso é uma estatística assustadora. E quem que é o maior responsável por isso? É o fundamentalismo religioso. Porque a gente pode lutar contra racismo, a gente pode lutar contra ódio às mulheres, a gente pode lutar contra qualquer coisa. Mas a homofobia está sempre respaldada de opinião. É um preconceito, mas não é da minha opinião, porque eu tenho aqui um livro que diz pra mim que eu posso ter essa opinião. E não é assim que funciona. Preconceito não é opinião. Preconceito é preconceito. A nossa opinião nunca termina, nunca funciona quando ela está agindo em contrapartida com a liberdade de outra pessoa. Existe um ciclo vicioso no judaísmo que funciona desse jeito. Então, o judaísmo não permite a homossexualidade, então por isso as pessoas acham que elas são contra os homossexuais, quando na verdade é o contrário, elas são contra os homossexuais e elas usam a proibição do judaísmo para fortalecer isso dentro delas. Existem dois pontos fundamentais que eu acho que são as armas para a gente lutar contra a homofobia efetivamente dentro da nossa comunidade. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a homossexualidade não é opção, ninguém escolhe isso, não é escolha. Ninguém aqui escolheu, porque eu sou heterossexual, eu não escolhi ser assim. A gente não escolhe por quem a gente sente amor, atração, tesão, na verdade. Ninguém escolhe isso. Isso é a nossa essência. Homossexualidade não é comportamental. Ponto. Então, a partir do momento que a gente entende isso, e as outras pessoas começam a entender isso também, o preconceito já diminui muito. Porque as pessoas não vão se esforçar tanto, para dizer a verdade, podem até se esforçar, mas elas não vão querer mudar dentro de você uma coisa que elas entendem que é a sua essência, tá? E a segunda coisa que complementa muito isso é, por que as pessoas acham até hoje que alguém escolheu ser homossexual? Porque é uma vida sofrida.
As pessoas sofrem porque tem muito preconceito, tem muita homofobia. Por que as pessoas acham que elas escolheram isso? Se é só mudar a chavinha dentro, tipo, se é só desligar o botão homossexual e ligar o heterossexual, por que as pessoas continuam sendo homossexual, então? As pessoas só pensam isso por ignorância. Não é ignorância no jeito pejorativo de falar, na verdade é ignorância no jeito mais puro da palavra mesmo, é falta de informação. As pessoas não têm acesso à informação. As pessoas vivem dentro daquela bolha que eu falei no início. As pessoas da comunidade judaica vivem numa bolha muito grande, formada só de judeus, onde a maioria dos judeus, se são homossexuais, vão empurrar isso para dentro deles e não vão contar. Elas não têm contato nenhum com o homossexual. Então aquilo para elas está muito distante. E dá um surge o preconceito de não ter contato com ninguém. O preconceito, na verdade, é um preconceito. É um conceito pré-estabelecido de uma pessoa que você não conhece. De alguma coisa que está muito distante da sua realidade. Se você não conhece aquilo, se você não tem contato nenhum com aquilo, você vai ter um conceito errado daquilo. Então, eu acho que como que a gente combate isso efetivamente? Tendo contato com essas pessoas, incentivando pais que têm filhos casais que têm casais homossexuais a colocarem seus filhos em escolas judaicas, e muitos não colocam porque sabem que escola judaica tem muito bullying com esses filhos. Então a gente tem que incentivar isso, porque essas crianças que estudarem em escolas que tiverem filhos de casais homossexuais, eles vão crescer com outra percepção do mundo, outra percepção que a gente teve. Que a gente teve que correr atrás de conhecer essas pessoas. Tendo contato com essa realidade. Eu realmente imagino que a maioria das pessoas que são preconceituosas, que são homofóbicas, se elas ouvissem as histórias dos homossexuais, se elas ouvissem as histórias das famílias dos homossexuais, de aceitação, de como foi difícil para eles, de como que é difícil até hoje, de como que é dia sim, dia não sofrer preconceito se não for todo dia. Se eles realmente ouvissem isso, eu acho que ia mudar, porque ia fazer crescer dentro deles aquela empatia que eu falei sobre... gente, não é fácil ser uma pessoa diferente, você é diferente do normal. O normal é muito mais fácil, não o normal falando que o homossexual é anormal, mas em sentido de que... Exatamente, do convencional, do padrão. Então, faz criar dentro de você essa empatia pelo outro. Você só consegue sentir isso por alguém que está lá, que é palpável. Então, só terminando, a homofobia ela é construída desde cedo, construída assim como se fosse um quebra-cabeça, peça por peça, até que a gente forma um adulto que tem um quebra-cabeça inteiro de 1000 peças e tá lá a homofobia instalada naquela cabeça. E ela pode ser desconstruída, se a gente for tirando peça por peça. E como que a gente faz isso? A gente faz isso da maneira chata, que é corrigindo aquele seu amigo que insiste em chamar um homossexual de gay, de viadinho, de baitola, de formas pejorativas. Bom, quem tem amigos gays podem perguntar para eles como que eles não gostam de ser chamados, e aí vocês exercem essa atividade. Não chamar homossexuais de viadinhos, baitolas e bichas, e corrigir o seu amigo. É chato, mas é necessário, porque é assim que você vai desconstruir aquela homofobia dentro daquela cabeça primitiva. É assim que você vai desconstruir isso, é assim que você faz isso com o seu filho. Quando ele virar para você e perguntar: mamãe, aqueles 2 homens estão juntos, eles são um casal? Você vai explicar com naturalidade: sim, eles se amam. Existem casais de 2 homens e 2 mulheres que se amam, que nem o papai e a mamãe. É normal, pronto. Você está colocando uma sementinha dentro da cabeça daquela criança que já vai olhar para a homossexualidade de uma forma muito diferente. É assim que a gente desconstrói a homossexualidade, e é assim que os homossexuais vão ter espaço dentro da nossa comunidade. Se acabar com esse preconceito e se a gente parar de ser criado dentro dessa bolha maluca, onde os homossexuais não têm espaço e a gente não consegue conviver com eles, a gente não consegue enxergar a realidade deles. É isso. Muito obrigado, Marinha, essa fala foi muito importante. Aqui, deu tempo, peraí. Agora eu passo a palavra para o Edu, que vai contar um pouco pra gente algumas coisas que ele trouxe. Então, pode falar, Edu. Homossexualidade é um pecado. Homossexuais estão condenados a passar a eternidade no inferno. Se quisessem mudar, poderiam ser curados de seus hábitos malignos.
se desviassem da tentação, poderiam ser normais de novo. Se eles ao menos tentassem e tentassem de novo em caso de falha. Isso foi o que eu disse ao meu filho Bob quando descobri que ele era gay. Quando ele me disse que era homossexual, meu mundo caiu. Eu fiz tudo o que pude para curá-lo de sua doença. Há 8 meses atrás, meu filho pulou de uma ponte e se matou. Eu me arrependo amargamente de minha falta de conhecimento sobre gays e lésbicas. Percebo que tudo o que me ensinaram e disseram era odioso e desumano. Se eu tivesse investigado além do que me disseram, se eu tivesse simplesmente ouvido meu filho quando ele abriu o coração para mim, eu não estaria aqui hoje com vocês plenamente arrependida. Eu acredito que Deus foi presenteado com o espírito gentil e amável do Bob. Perante Deus, gentileza e amor é tudo. Eu não sabia que cada vez que eu repetia a condenação eterna aos gays, cada vez que eu me referia ao Bob como doente, pervertido e perigoso às nossas crianças, sua autoestima e seu valor próprio estavam sendo destruídos. E finalmente, seu espírito se quebrou, além de qualquer conserto. Não era o desejo de Deus que o Bob debruçasse sobre o corrimão de um viaduto e pulasse diretamente no caminho de um caminhão de 18 rodas que o matou instantaneamente. A morte do Bob foi resultado direto da ignorância e do medo de seus pais quanto à palavra gay. Ele queria ser escritor. Suas esperanças e seus sonhos não deveriam ser tomados dele, mas se foram. Há crianças como o Bob presentes nas reuniões. Sem que vocês saibam, elas estarão ouvindo enquanto vocês ecoam amém nos serviços dos cultos. E isso logo silenciará as preces delas, suas preces para Deus, por entendimento e aceitação e pelo amor de vocês. Mas o seu ódio e medo e ignorância da palavra gay, lésbica, transexuais, silenciarão essas preces. Então, antes de ecoar amém, na sua casa e no lugar de adoração, pensem e lembrem-se, uma criança está ouvindo. Mary Griffith. Essa é a história real de uma mulher, mãe de um rapaz gay, que cresceu num ambiente religioso e que em algum momento assumiu, e pela pressão religiosa acabou tendo sua autoestima, como diz o discurso dela, destruída e se matou. O Bob não é um caso isolado, isso acontece sempre e todos os anos. Algumas semanas atrás, um jovem me mandou uma mensagem desde Minas Gerais falando sobre um amigo que tinha se matado também por ser homossexual e não ser compreendido dentro da sua religião e dentro da sua família. A pressão que isso gera na cabeça de uma criança, de uma pessoa que vai crescendo ouvindo que é uma aberração, que é uma abominação, é tão grande que pode levar essa coragem de se lançar de um viaduto, de cortar os seus pulsos, ou inclusive de se esconder numa vida infeliz para o resto da vida. Muitos casam num casamento convencional para agradar a sociedade, agradar a família, mas aí vivem uma vida escondida, disfarçada, e aí enganam sua parceira, mas na verdade não é por mal, é porque para eles é insuportável a ideia de serem sinceros consigo mesmos e com a sociedade. É muito difícil estar aqui, inclusive, falando, né, para vocês. Quando o Júlio me chamou, parece que alguns rapazes tinham desistido de falar. E aí eu falo, caramba, você vai me tirar do armário bem numa palestra? Complicado, né? Mas eu vim. E aí eu vi chegando alguns amigos, alunos da Rasita, inclusive. Falei, e agora? Aí quando eu queria fugir, tinha um segurança enorme na porta. Não vai dar mais. Mas é muito complicado,
por causa da opinião dos outros. A gente quer... Eu não sei se acontece mais com homossexual essa coisa de ser mais sensível, de, sei lá, dizem que sim, mais artístico. Vai ver que é por isso que eu sou cantor, né, compositor, não sei. Mas a gente se preocupa demais com a opinião das pessoas, com o que elas vão pensar. E aí o mundo parece que acaba se aproveitando disso, né? Por nos preocuparmos demais, vamos forçar eles a respeitarem a nossa opinião e os nossos padrões. Dá para entender que, por séculos, um padrão sendo estabelecido, que seja difícil quebrar eles. Mas, como o evento mostra a ponte à homossexualidade, além de a ponte como algo que vai ligar outros mundos diversos, polos diversos, ele também vai apontar algo que precisa ser falado, precisa ser discutido. Quantos amigos vocês conhecem? Eu tenho certeza que sempre rolou aquela história, mas fulano né? Mas fulana acho que curte, né? E às vezes até os amigos falam essas coisas não é nem para criticar, mas às vezes para incentivar mesmo que a pessoa se abra. Porque para muita gente, mesmo dentro da comunidade, foi dito aqui sobre a parte religiosa de o quão talvez proibido possa ser a homossexualidade, mas também dentro da comunidade há muita gente que entende que, como o Rabino tinha falado, às vezes uma interpretação mostra que para você respeitar a sua identidade, sua dignidade humana, você pode fazer coisas além da Torá. Então muitas pessoas, talvez instintivamente ou por uma educação, uma cultura da própria família, acabe não vendo problema nessa questão que é humana e que precisa ser discutida para que os preconceitos sejam quebrados e precisa que as pessoas tenham liberdade para serem quem são. É absurdo ter que falar sobre isso, de que pessoas precisam de discutir a sua existência. Eu existo assim, por que eu preciso discutir sobre isso? Por que eu preciso sentar com a minha família ou sentar com os meus amigos e falar sobre a minha sexualidade, expor assim a minha sexualidade? Porque a gente ainda hoje precisa fazer desse jeito. E aí até pensei isso antes aqui do evento, pensei, até hoje eu não fiz esse tipo de coisa, por que eu vou fazer agora? Eu vou fazer por um ato político. Eu vou fazer porque a gente precisa discutir isso na comunidade judaica, a gente precisa discutir isso fora da comunidade, a gente precisa discutir porque uma boate de LGBT foi atacada esses dias e diversos jovens foram assassinados, muitos bobs, e porque além daquela boate, recentemente também um jovem foi espancado por ser homossexual na região da Augusta, que parece ser mais liberal aquela região. Uma onda de conservadorismo tem crescido muito no nosso país e ela quer que a opinião contrária à homossexualidade seja respeitada. E ela quer que as religiões que falam contra a homossexualidade sejam respeitadas nos dogmas que vão impor a condenação à homossexualidade. Eu entendo que as religiões tenham esses conceitos, essas leis de que isso não pode, vamos evitar esse assunto. Mas o que eu não posso ignorar é que eu existo. E eu existo dessa forma. Quem não gosta que eu exista assim, tem que me tirar do mundo para que eu deixe de existir. Alguns chegam a isso. Tentam me matar. Tentam matar outros jovens como eu. Tentam matar lésbicas, transexuais, travestis que são um grupo extremamente frágil nesse país. É o país que mais mata travestis no mundo. Expectativa de vida, a Marina está falando no Brasil, de um travesti ou uma travesti é de 35 anos. A expectativa de vida no Brasil de uma pessoa heterossexual, né, 75 anos, de um travesti é 35. Mas isso pode e deve mudar, porque a expectativa de vida para mulheres também um dia foi ruim, pelas más condições e também por exploração, etc. As mulheres conquistaram seus direitos, conquistam cada vez mais, os negros também conquistam seus direitos, mas é como a Marina tinha falado, a
a gente precisa tomar posicionamento e ter atitudes que impeçam que essa cultura de homofobia ela continue existindo. Um palhaço só continua fazendo graça enquanto a plateia ri dele. O seu amigo machista só vai continuar fazendo piadas machistas quando você, amigo do cara, continuar rindo dele, apoiar ele, por mais que você não concorde. Essas coisas de você é lésbica porque não conheceu um homem de verdade. Não, ela podia inclusive nem ser lésbica, mas ela não ficaria com você porque você é um escroto, um babaca. Ele precisa entender isso, ele é otário, ela não vai ficar com ele de jeito nenhum. Essas piadinhas têm que perder audiência. O cara que xinga o outro de viado, de gay de forma pejorativa, também aconteceu até inclusive num lugar que eu frequento bastante e que tem esse tipo de resistência, que eu tenho que estar lá, que é o meu trabalho, né? E o cara extremamente homofóbico, começou a vomitar toda a homofobia dele, e de repente eu vi um movimento assim dos caras do meu trabalho mesmo que eu não esperava, e que deixaram ele extremamente envergonhado pela postura dele. Eles nunca tinham feito isso. E aí eu percebi como realmente funciona quando a gente se posiciona contrário a essas coisas. Ah, mas a gente está numa época de politicamente correto. Não pode mais fazer piada com preto, não pode mais fazer piada com nordestino. Ah, não pode mais fazer piada com mulher, não pode mais fazer piada com gay. Não, não pode. O que pode agora é respeito. Porque agora não vai ser mais um grupo dominante e oprimindo. Vai ser direitos iguais. É o que a gente vai ter agora. E agora quem não concorda com isso que se mude de planeta, porque é a tendência. Por mais que venha uma onda conservadora, por mais que venham fundamentalistas, a internet mostra, inclusive, isso, como a reação das pessoas pró-LGBT, pró-movimento negro, pró-direito das mulheres é tão grande, cada vez maior. E ela não pode nem ter a ver com ideologias políticas. Tem a ver mesmo com o humanismo, com vontade de direitos iguais, de respeitar as pessoas. Particularmente para mim, uma terapia em grupo gigante essa aqui. É muito bom poder falar abertamente e poder, talvez se houver alguém aqui ou que vai assistir isso depois, que esteja passando por esse problema, que de todos esses grupos que eu falei, como, mulheres, negros, obesos, que sofrem bullying na escola, por exemplo, todas essas agressões doem muito. Mas um menino negro, ele pode chegar nos pais chorando e falar: olha, me xingaram na escola hoje por eu ser negro. Ele vai ser abraçado, os pais vão na escola. O menino obeso pode fazer a mesma coisa. A menina, por um ataque machista de um otário, ela pode chegar na mãe, ela vai ser consolada. Agora, o menino gay pode? Todos esses tipos de abuso doem. Mas imagine para uma criança gay, que existe também. A gente desde criança a gente sabe que a gente é. Isso é outro tabu. Criança gay, a gente sabe desde criança que a gente é. Uma menina que tem já características, se sente como lésbica, ela não pode chegar na mãe, abraçar e falar o que ela está sentindo. Na verdade ela pode, mas qual vai ser a reação? Porque esse mundo diz que não pode. Então dói demais crescer. E crescer num ambiente de hostilidade, e num ambiente religioso hostil. E é por isso que momentos como esse são tão importantes. Eu quero encerrar minha participação agradecendo muito a esse momento e a essa iniciativa corajosa do Jovens Sem Fronteiras. Já participei dos Jovens e esse momento me faz querer voltar mais ainda. E eu vou encerrar cantando uma canção que acabou virando um hino e pede para que a gente mostre as nossas cores. As cores do arco-íris, a bandeira do movimento LGBT, é esse o símbolo exatamente por causa da coisa da diversidade. Antes de tudo, sorry for my English, ok? You with the sad eyes, don't be discouraged, oh I realize it's hard to take courage in a world full of people
You can lose sight of it all, the darkness inside you make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. Se você tem essas cores, não tenha medo, nós vamos te apoiar.